bobo di ungumbere, umo ya di ungumbere mule, ya ino ya bobo di ungumbere, umo ya di ungumbere mule. Quando eu venho aqui em Minas, em Belo Horizonte, e venho em atividade do NEA. Eu estou assim, emocionadíssima. Tudo bem que emoção faz parte da minha profissão de escritor, mas a emoção se dá pela seguinte coisa: quando nós, escritores negros brasileiros, estávamos lá na década de 78, 80, escrevendo, e depois do surgimento de Cadernos Negros, que começou a nos aglutinar discutindo esta produção, uma das coisas que a gente tinha, o sonho do poeta, é algo mais ou menos isso. A gente não conseguiu, dentro do nosso sonho, ver tanto. Do que eu estou falando? É a possibilidade de você ter estudiosos, críticos, professores, um núcleo preocupado em ler, em dar um olhar negro brasileiro à nossa produção poética. Porque o que acontece? Quando escrevíamos os nossos textos nas décadas passadas, ele era acolhido, discutido e questionado por um olhar hegemônico, um olhar branco, um olhar que dissociava este escrever do seu lugar de surgimento. Então, quando eu venho aqui, é uma troca. Por exemplo, nesse livro que eu fiz, eu tenho um diálogo, uma troca, uma alimentação com duas teses. Tenho certeza que foi gerada aqui, a outra eu não tenho certeza. Da Fernanda Figueiredo, professora Fernanda Figueiredo, um pouquinho de formalidade, faz bem, né? Nós estamos, afinal de contas, numa academia. Então, professora Fernanda, eu quero agradecer a você que disse que ia fazer esse curso. E quando eu estava terminando esse livro, que eu fiz em 4 meses, encontrei a sua tese. E fiquei emocionadíssima. A tese é Mulheres Negras, Escritoras Negras em Cadernos Negros. E fiquei emocionadíssima de ver que aquele sonho que eu e o Pucci e que Lomboge sonhávamos, de ter os analistas, seja eles brancos, sejam eles negros, mas com este olhar que saísse, que contemplasse o lugar de surgimento dessa literatura, me dava o diálogo, essa troca. Então eu estive nos Estados Unidos faz um mês já. Antes de ir eu me alimentei em várias questões e estava, uma palavra que eu uso muito, estava munida com palavras balas e argumentos metralhadoras e para poder enfrentar algumas questões que me foram levantadas. Mas o meu assunto aqui que eu trouxe para vocês é desafio de poeta. Um dos desafios eu já disse que era sonhar, de repente você vê o sonho aqui, né? E continuaremos sonhando mais, né? Porque alguém já disse que o poeta é o que sonha que vai ser real, né? Então eu vou sonhar coisas boas pelo meu país, vou esperar, não vou esperar pelo fundo do quintal, não vou esperar pela porta da frente. E Milton Nascimento.
E o desafio de poeta é o seguinte: existe um especial interesse por parte dos departamentos de língua portuguesa das universidades americanas no ensino da literatura e cultura afro-brasileira nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, a partir das revisões suscitadas através das manifestações e reivindicações dos negros brasileiros desencadeadas na década de 60 e 70 no Brasil. Com este desafio, aconteceu minha primeira viagem há quase 20 anos atrás, quando eu fui para Miami. E eu era... A Leda estava lá. Eu era completamente chucra, não sabia o que eu estava metida num ambiente acadêmico e que minha mãe me avisou para pisar nesse chão devagarzinho, mas eu pisei no chão com força, né? E aí eu fiz igual a Jovelina, pisei no chão com força e aí começaram a surgir muitos desafios, muitos convites para eu repetir o que eu tinha achado que foi uma grande gafe, né? O que eu fiz, que eu cheguei já derrubando barraco, né? Eu não gostei que a professora fulana de tal fez no meu texto. Como que ela fala isso? Só que depois eu fui descobrir que existe, depois de alguns 5 anos e vários convites, eu fui descobrir que existe uma formalidade. Professora Fernanda Figueiredo, professora Rosário, professor Eduardo, vamos comer um pão de queijo lá. Então existe algumas formalidades. Então, depois deste primeiro desafio, eu comecei a tentar querer aprender essas formalidades, tentei até me inscrever em alguns cursos de mestrado para, né, ser formal. Mas aí eu descobri outra coisa. Que eu não sabia, né? Eu sou formada assim, viu, gente? Eu sou formada em serviço social, tenho faculdade e tal. Mas assim, aí eu descobri outra coisa, que dentro da academia existem os territórios de conhecimento. Aquele que chegar primeiro e descobrir aquele território, ele põe bandeira e o território é dele. E para você refutar, como ela está fazendo, e o professor Eduardo também está fazendo, que, no caso dela, Cruz e Souza não escrevia pequenininha assim, branco, ela vai ter que abrir outro território para poder afirmar isso. Mas demorei para aprender isso, foi um desafio bem grande. Coisas que vocês sabem, eu não sabia. O professor Eduardo está abrindo um outro território quando ele fala de Machado de Assis, afro-brasileiro, e faz aquela leitura. Então, um outro aprendizado que eu tive, assim, eu não vou refutar o território do outro, eu vou fazer o meu. Que é a partir do momento que eu me uno, me fortaleço, e aí eu sigo a sina e a saga de nós, os negros brasileiros, os afrodescendentes. Abrir picada e subir o morro. Lá dá água na cabeça, lá vou eu fazendo a minha picada literária. Porque o meu pai sempre dizia, e nós moramos, só que agora não é mais como eu vou falar, uma vila operária em que tinha todos os migrantes e imigrantes possíveis, inclusive nós, os negros, migrantes forçados. E era uma vila que começou a se abrir no morro e ela foi avançando. Aí meu pai dizia, depois que o negro amassa o barro, chega o branco e põe um sobrado, e nós vamos amassar o outro barro. Né? Então, eu, baseado nessa situação que eu vivenciei na minha família, falei, eu não vou mais ficar brigando com o território alheio. Eu vou fazer o meu território e não vou mais deixar ninguém fazer um sobrado nele. Porque, nesse sentido,
enquanto escritores, como ele citou, eu, Conceição Evaristo, Curti, Márcio Barbosa, Esmeralda Ribeiro, Geni, Carlos Assunção, Hélice Mógenes, o falecido Oliveira, o falecido Paulo, o vivo Oswaldo de Camargo, nós somos território. Nós somos um território de produção na qual a academia se disputa para colocar a bandeira. A partir do momento que este território, que nós chamamos de literatura negra, e o Curti fez uma releitura chamando de literatura negra brasileira, e porque estamos falando de literatura afro-brasileira também, então este território, esta picada, né, essa picada do morro dentro da literatura brasileira, é um território em que essas pessoas que citei e outras tantas fizeram e estão formando, amassando barro, como diz meu pai, e graças a Deus estou vendo, fazendo nossos próprios sobrados, porque já está na hora, né? E de chamar uma água encanada para nossa, né? Para o nosso sobrado, sem ter que sair do nosso lugar. Estava dizendo, esta diplomacia de vida que você acha que não sei o quê, que eu acho que é um ótimo lugar. É um lugar do diálogo, é um lugar da troca. Eu não vou brigar com o seu território. Eu tenho o meu território, você tem o seu território como uma boa universidade acadêmica, e nossos territórios se dialogam, se enriquecem. Tudo isso, mas é um diálogo, por mais acalorado às vezes que ele aparenta. Esse diálogo, às vezes, me traz coisas muito boas. Ya bobo di ungumbere, umoaya di ungumbere mule, ya ino ya bobo.